Olá, tudo bem? Hoje, 20 de outubro de 2021, estivemos pela manhã ali no Juizado da Imbiribeira, que é um bairro aqui de Recife, onde fomos registrar o depoimento, alguns depoimentos do nosso irmão com mais de 70 anos, que foi proibido de entrar na igreja por Ailton José Alves. Então vocês vejam aí o momento em que ele me dá uma entrevista, tanto ele como as duas testemunhas. Um é até deficiente, que também ficou lá com o irmão dando apoio, as fotografias estão aí no vídeo anterior, não é? E o outro também com 77 anos. Então, acontece isso. Ailton José Alves teve que comparecer hoje a esse juizado, o 22º juizado da Imbiribeira, né, de causas cíveis e relações de consumo, para ter que responder do porquê tanta arbitrariedade na proibição da entrada para o culto de um homem com mais de 70 anos e que há mais de 50 anos é membro da igreja. Então assistam aí esses três depoimentos. E no final, eu estou registrando a chegada de Ailton José Alves e de Luiz Mário exatamente para comparecerem a esta audiência. Agora percebam vocês, quando a gente começa a gravar, vocês olhem direitinho. Começa e ele chega e fica na fila para dar a documentação, começa a haver uma articulação aí. Primeiro aparece uma senhora, pelo gesto, pelas roupas, como se dizem, deve ser crente, não é? Depois passa um cidadão, não é? Por eles se disfarçando como que não quer nada, mas foi falar com o policial. E depois o policial, o sargento, o primeiro sargento, chama um segundo sargento e depois o segundo sargento vem me pedir para que eu pare de filmar e queria que eu apagasse a filmagem. Bem, contra a polícia eu não tenho nada, absolutamente nada, estão fazendo o trabalho deles, inclusive o sargento foi uma pessoa muito educada, compreensível, conversamos por meia hora, né? E expliquei a ele que o que eu estava fazendo não era nenhuma ilicitude, e sim era a cobertura de um ato público pelo fato do Ailton José Alves ser presidente de uma instituição com mais de 1 milhão de membros, cujas ações têm que ser publicizadas. Mas ele alegou que ali era o fórum e coisa e tal, para filmar precisava de uma autorização judicial. Bem, foi o que ele disse, né? Por mais que eu não sou advogado, mas por mais que eu contra-argumentasse, mas ele era a autoridade e estava ali. E a gente, o nosso objetivo não é criar transtorno, não é desobedecer normas nem ordens como eles fazem. As ordens, mesmo sendo descabidas, mas para evitar um confronto, para evitar uma situação constrangedora maior, a gente termina, né, ficando, vamos dizer assim, no prejuízo e não terminamos a matéria. Mas vocês vejam aí do que eles se utilizam para se passarem por bonzinhos, por santos, mas está aí no juizado para responder por esse ato, mas esse ato arbitrário. É importante também registrar que quando eu estava, ou o sargento se dirigiu a mim para conversar, o advogado Peixoto, esse mesmo que foi expulso da audiência por insubordinação e desrespeitar ao magistrado e a cerimônia, não é, da audiência, ele foi expulso. Então ele veio, não é, com aquele mau costume dele, talvez exigir que o sargento pedisse o filme. E eu disse a ele que não ia pagar, mas eu tive que me indispor com o Peixoto, entendeu, irmãos? Porque para mim, ele não é alvo, não significa absolutamente nada, eu não tenho nada a ver contra o comportamento, as atitudes dele em sociedade, né? Eu digo assim, não tenho nada a ver e tenho, porque ele é presbítero da igreja. Agora, o nosso alvo chama-se Ailton José Alves e sua diretoria, que são os homens que comandam essa instituição com mão de ferro, com arbitrariedades, como todos vocês sabem, e cometendo ilicitudes. Então, para mim, o Peixoto
é uma piaba tuberculosa. Eu não vou gastar energia com Peixoto, nem com qualquer um outro coadjuvante. Eu tenho aqui, o meu papel é denunciar as irregularidades, as arbitrariedades, as ilicitudes, a ditadura e as não conformidades de Ailton José Alves e sua diretoria. Qualquer outro membro da direção, não é, que não esteja falando em nome de Ailton José Alves, ou seja, respondendo por ele, para mim, eu particularmente não tenho nenhum interesse de gastar tempo e energia com eles, até porque não mandam, não fazem e não dizem nada que não seja de uma forma assim, não autorizada, mas que esteja defendendo os interesses do desviado Ailton José Alves. Então assistam aí, eu não fiz corte, botei até no final. E como eu disse, para evitar, porque eu já tinha registrado tudo no início e registrei a chegada de Ailton José Alves com o Luiz Mário, eu preferi, não é, atendendo a solicitação do sargento, que por sinal foi muito educado, conversamos muito, né? E preferi, então, não dar continuidade à filmagem, até porque já tínhamos cumprido o nosso objetivo. Estamos aqui, olha, no Juizado Civil de Recife, exatamente no 22º, para acompanharmos uma audiência com nosso irmão, conforme o vídeo publicado ontem. Está ali o doutor Felipe, doutor Miguel não pôde comparecer, mas aqui estão as duas testemunhas e eu estou aqui com a vítima, não é? O nosso irmão Antônio. Qual é a sua idade, irmão Antônio? 74. 74 anos, 74 anos, e o senhor foi proibido, vem para aqui, para ficar tudo assim, e o senhor foi proibido, barrado na entrada do Templo Central, a mandado de Ailton José Alves e do Luiz Mário. Há 1 ano e 8 meses atrás. E qual foi a razão? Até hoje não sei. Não sabe por que eles lhe proibiram? Não sei. Foi um dia de domingo? Um dia de domingo à noite. E o senhor se sentiu, como foi que o senhor se sentiu no momento? A igreja que o senhor é membro há mais de 50 anos. Há 70 anos. Há 70 anos que o senhor é membro. Como é que o senhor se sentiu ao ser barrado na sua igreja? A igreja que o senhor sempre orou, sempre consagrou, contribuiu, inclusive para a construção do grande templo e desse templo sede aí na Avenida Cruz Cabugá. Como é que o senhor se sentiu ao ser barrado por Luiz Mário e pelo gestor Ailton José Alves? Olha, eu vou fazer aqui Fale mais alto. Fazer aqui uma retificação. Não é a minha igreja, é a minha casa. Porque mais que a igreja é a casa. E aqui eu nasci naquela igreja, me criei naquela igreja, vim para a Pedra Fundamental nos anos 66, se não me foge da memória. Ano 66? 66, eu tinha 16 anos de idade, eu era 17. E até agora, então... Ailton José Alves deveria estar aí com 8 anos de idade, o senhor já era dessa igreja. Então, eu não considero minha igreja, porque a igreja do Senhor é aqui onde a gente está agora, certo? Eu considero a minha casa. Aquilo é a minha casa, é a cara proibir você entrar na sua casa. E então foi o que aconteceu. Eu, como não me irrito com nada, só sei, conheço meus direitos, eu só fui pegar, tomar posse do meu direito e eu estou aqui para resolver esse problema. Mas eles ficam humilhados. Agora, que é humilhado, que é humilhante, você não poder mais entrar na sua casa. O senhor se sentiu constrangido? Não, me senti humilhado, mais que constrangido. Eu me senti abatido. Irmão Antônio, o senhor é um exemplo vivo. Oxalá que todos os membros dessa igreja que têm sido oprimidos, que têm sido desrespeitados, não é? Eles tomem a atitude que o senhor tomou. Porque Ailton José Alves só chegou nesse nível de tanto descalabro por conta da omissão dos membros e dos seus pastores companheiros. É verdade. Então está aqui o nosso irmão Antônio, hoje 20 de outubro de 2021, veio para uma audiência reclamando os seus direitos como idoso, porque o Ailton José Alves e o Luiz Mário, desrespeitando, proibiram-no de entrar no Templo Central. Tem mais alguma coisa a dizer, irmão Antônio, antes dessa audiência? Olha, o que eu queria dizer é que cada um se senta dono do seu direito e não deixa ninguém meter a mão nele. Então foi o que eu fiz. Eu não brigo com ninguém, porque qualquer briga, eu não tenho briga verbal, eu tenho briga judicial.
Então eu não brigo com ninguém verbalmente, porque vai ficar palavra de um contra outro. Então eu venho para a justiça porque é o lugar melhor, ou para ganhar ou para perder, esse aqui é o lugar, entendeu? Ok, tá bom, irmão Antônio, então traremos outras informações. Diga, meu irmão, o senhor quer falar alguma coisa? Venha para cá, fale alguma coisa. Veja bem, bom dia, né? Eu estou aqui como testemunha ocular, que faço parte dessa igreja igual com ele. Nós fazemos parte desde de criancinha de 4, 3 anos de idade. Olha só, qual é a sua idade hoje? 73 anos. 73 anos. Dois 73. anciões, um de 74, outro de 73 anos, sendo desrespeitado na igreja que E nasceu. ele nos humilhou, botando os de segurança, que a igreja não precisa de segurança, porque a segurança da igreja é Cristo, mas ele se achando dono da situação, contrata um bocado de policiais, de agentes e pessoas para desprezar os que... Para constranger. Para constranger os membros da igreja que contribuem, para que ele cresça, para que ele desenvolva. Ele, em vez de respeitar, eles desrespeitam. Além de respeitar, ainda bota os policiais, os segurança dele, contra o membro que está contribuindo para a igreja. Muito bem. É muito humilhante um pastor que diz pastor de ovelha, mas é pastor de ovelha, eu acho que do diabo, porque de Jesus não. Porque Jesus nunca botou nenhuma, um monte de polícia. Jesus disse, vinde a mim, todos, né? que está Todos, cansado e e aquele oprimido, que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas então, como é que um pretenso pastor que dizem que está no lugar, né, dos apóstolos, quer dizer, dos discípulos, dos homens que dirigem a igreja, bota as ovelhas para fora. Isso é um desrespeito. Eu esqueci de perguntar o seu nome. Qual é o seu nome? Meu nome é Severino Cândido. Severino Cândido. Amém. E lhe digo uma coisa, que eu acho que o nosso pastor, ele deveria ter um pouco de respeito pelos membros, pelas viúvas, pelas crianças que vivem abandonadas. Aí ele diz que vai tomar conta de não sei quantas mil crianças, mas não mostra essas mentira, crianças. isso aí é fachada para arrecadar dinheiro. Ele não mostra ao povo, ele diz que tem, mas ninguém mostra. Não mostra, é para colocar. Todo o estado de Pernambuco contribui para esse tal projeto Samuel e é uma caixa preta. Uma caixa preta, ninguém escuta, ninguém vê onde é, ninguém sabe onde é. Não, pode até saber, agora não sabe para onde vão os recursos e os víveres Que é arrecadados. tirado para a manutenção desse pessoal. É Tá bom, assim, então. muito obrigado. Tá bom, então estamos aqui, a qualquer momento a gente volta a dar Posso falar informação. Seu nome, meu irmão? Posso falar alguma coisa mais? Pode. Eu sou o Marcos Valério, amigo do Severino e do Antônio, que são irmãos também. Jornalista. E como jornalista eu estive lá presente, registrando esse caso, né? Daí então eu inclusive tirei a máscara para mostrar que realmente eu sou. Quem deveria estar de máscara é ele e não eu acho que não tem necessidade disso aqui. E além de constrangido, eles ficaram na verdade envergonhados, né? Porque no momento em que a gente estava lá sempre para a rádio, estava fazendo a filmagem, a reportagem, o guru passou no seu carro, olhou O guru de que o lado. senhor diz, o gestor Ailton José Alves, passou no momento. Exatamente. Olha que E absurdo. aí ele passou, olhou de lado, como uma rabiçata, e seguiu em frente. Ele sabia, ele conhece a gente, lógico. Então, da forma que ele entrou lá e que ele está agora, de uma forma ilícita, por sinal, ele assumiu aquele cargo ali ilicitamente, né? Comprando votos. E a gente sabe muito bem disso. Olha quem tá ali, cara. E eu O advogado ali. agradeço esse momento assim O cara é gravado, oportuno o advogado. e Ele vem. gostaria de passar Eu vou- a palavra para o meu amigo Antônio, que ele tem a Eu vou dirigir a finalização filmagem pra ele. agora para eles que acabam de chegar. Olha aí, ó. Está chegando ali, ó. Eita. Os homens. Luiz Mário. Ailton José Alves. Eles ficam escondendo Ailton José Alves. Por causa do absurdo.
Ordens descabidas. Gestor presidente Ailton José Alves vem para mais uma audiência aqui no juizado, 22º juizado. Esses homens que à noite estão no púlpito pregando, meu pai, a essas alturas, ele estava de jejum nos círculos de oração orando. Hoje, quarta-feira, em Fundão, Alto José do Pinho, entendeu? E aqui, olha, está Luiz Mário, primeiro secretário, o gestor Ailton José Alves, com os seus advogados, para mais uma audiência ali, ó, por arbitrariedade e constrangimento a membros. Tá vendo ali Ailton José Alves? Então, eu não sei o que é que esse homem ainda ensina na igreja. Uma falsa santidade, uma capa de santidade, está ali para responder por mais uma arbitrariedade. Oxalá todos os membros e pessoas que têm sido oprimidas tomassem essa atitude. Nós não temos nada contra Ailton José Alves, agora não podemos admitir tamanha... Oi. Olha, meu amigo, aqui, veja, aqui não é um lugar público. Não, aqui é um tribunal. Sim. Eu quero só que o senhor respeite. Sim, vá, diga, pode dizer, eu não vou nem lhe filmar. Não é filmar não, eu quero que o senhor desliga aqui, porque aqui está dentro de Sim. um órgão Peraí. do TJP. Vamos Então, lá. se o juiz autorizar...